Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Então, deixa eu começar meu rap direitinho aqui. Primeiro, Trabalhamos com o que Temos é o podcast que ensina você a trabalhar com o que você tem, ainda que o que você tem seja nada, porque essa é uma fala que sempre estará aqui e a gente sempre vai trabalhar com essa forma. Além da gente te ensinar a trabalhar com o que você tem, você ainda tem a parte da fofoca, que é a parte interessante, porque a gente vem conversar sobre a vida da psicóloga que está falando e descobre o que fazer sobre as coisas da vida dela. E em terceiro momento, hoje, a gente vai falar sobre perfeccionismo. E a gente vai tentar desconstruir essa ideia, né? Eu já queria começar, antes de falar com a pessoa que eu chamei, porque é sempre um prazer ter as psicólogos que trabalham comigo, a gente trabalha junto, sempre um prazer ter elas aqui. Mas antes de falar isso, eu preciso contar para vocês que a palavra perfeccionismo, ela vem do latim. Então aí a gente vai lá para a minha parte de formação em linguística aplicada. A palavra vem do latim e ela quer dizer feito até o fim. Então, o perfeccionismo, a perfeição é algo que é feito até o fim. E aí eu te pergunto, cara Denise Maia, psicóloga, que está aqui com a gente hoje, o que a gente faz até o fim nesses dias modernos em que a gente está sempre passando por uma coisa atrás da outra e tudo se renova e tudo se transforma? O que pode ser feito até o fim, Denise? Oi, Ju. Oi, pessoal. Primeiramente, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, né? Que é muito importante, muitas pessoas acreditam ser uma qualidade, né? Mas, na verdade, traz muito mais dificuldade, né, do que facilidade na nossa vida e muito prejuízo na nossa saúde mental. E se a gente for se perguntar, né, o que a gente consegue fazer até o fim e que depois que a gente termina nada pode ser melhorado, né, a gente vai em busca ali de algo impossível de chegar, né? Cara, eu cheguei à conclusão na minha vida que só tem uma coisa que é feita e depois não pode ser modificada, que é a morte. Exato. Então a morte, ela é perfeita. Porque depois que ela acontece, não tem mais o que ser feito. A gente não tem mais o que fazer, desde que seja a gente participante, na verdade? Exato. A gente não tem o que fazer mais. Mas é o único momento em que a gente alcança a perfeição. Eu acho que até lá, a gente vai lutando e trabalhando e fazendo e sempre tentando fazer, mas nunca alcançando esse feito até o fim, que é o que a palavra quer dizer na sua raiz etiológica. Né? Me conta, por favor, então, Dê, por gentileza, para a gente começar aqui, vamos definir o que é perfeccionismo. Vai. Então, o perfeccionismo ele é uma tentativa ali, né, de realizar algo exatamente da forma que a gente idealizou, né, com a maior precisão possível, evitando a qualquer custo errar, né? Então, uma pessoa perfeccionista, ela geralmente se sobrecarrega porque ela vai pegando todas as tarefas para si, porque só o jeito dela é o jeito aceitável de fazer, né? É então... mesmo? Ai. Então, quando a gente delega a tarefa para outra pessoa, tem mais possibilidade de sair de uma forma que a gente não imaginou, né? Então, ela vai pegando tudo para ela. Então, acaba sendo uma pessoa que é mais crítica, é mais exigente, né? E tem ali um medo absurdo de falhar. Olha só, gente. Eu acho muito interessante a gente entender que essa ideia de padrão, de funcionamento, ser exigente com tudo que é feito, gera muito mais dor e sofrimento do que o alcance ou o limite ali, o limiar da perfeição, né? E como que isso impacta na saúde mental da gente? Como que isso impacta nas nossas emoções no dia a dia? O perfeccionismo, ele afeta a gente de diversas formas, né? Algumas delas são a nossa forma de pensar, né? De interpretar as coisas. Nas crenças que nós temos não só sobre nós mesmos, mas sobre o outro, porque uma pessoa perfeccionista, ela não somente se cobra, né? Ela cobra o outro, ela exige que o outro atinja as suas expectativas, né? Que muitas vezes nem ela mesma consegue atingir. Então, junto com isso, também vem a raiva e a frustração, né? Consigo ou com o outro. Vem a tristeza, vem a sensação de incapacidade, né? Pode vir uma sensação, um sentimento ali de solidão, porque as pessoas ao redor começam a se afastar, né?
além do afastamento dessas pessoas, também pode vir um sentimento ali de ser incompreendido, né? Porque para quem está olhando de fora, parece óbvio ali quanto aquelas cobranças são irreais. Mas para quem está ali dentro cobrando, está sendo somente o mínimo, o básico que precisa ser entregue. Faz sentido? Nossa, isso pareceu assim, tão real, né? Tão palpável. Então, para mim, pessoa perfeccionista, não que eu seja uma pessoa perfeccionista, tá? Essa minha fase, graças a Deus, terapia resolveu. Mas, inclusive terapia resolve, tá, gente? Mas, pra gente que tá dentro, é só o mínimo, é o que eu preciso fazer. Eu sempre fiz assim, principalmente a base do eu sempre fiz assim. Sim. Nossa, isso é muito real. E aí, pra quem tá de fora, tá olhando e falando, cara, você tá se matando, velho. Pelo amor de Deus, para, né? Você sabe me dizer se existe uma correlação entre o perfeccionismo e a ansiedade? O perfeccionismo e a ansiedade acabam andando juntos um do outro, né? Porque a gente acaba indo em busca de algo que a gente não está alcançando, né? Uhum. Então, a gente já começa a ficar preocupado e ansioso ali de não atingir aquilo que nós imaginávamos, né? E acaba sendo o medo, né? O erro ali acaba sendo uma ameaça para o perfeccionista, né? Sim. Então, a ansiedade ali, o medo acaba agindo nesse momento, né? Tentando fugir daquilo que acaba sendo uma ameaça, né? E que não tem muito como fugir, o erro faz parte da nossa vida, né? Então, não tem como nós buscarmos a perfeição sem vir sentimentos, né, emoções que acabam sendo desconfortáveis. A ansiedade, ela acaba sendo útil em algumas situações da nossa vida, mas nessa situação em específico acaba sendo mais disfuncional do que funcional, né? Sim. A gente tem uma ferramenta que a gente usa muito na nossa prática clínica, né, que é a roda das emoções. Então, você tem ali as emoções primárias e as emoções que são que derivam das emoções primárias, e a gente vai elencando essas emoções até para dar nome para as pessoas aprenderem a dar nome para essas emoções, né? Porque muita gente não sabe dar nome, né? Para as pessoas, as emoções que existem são as 5 do Divertidamente 1, e depois a gente acrescenta mais umas 4 ali no Divertidamente 2, e é isso que existe, né? Mas, na verdade, tem muitas outras que podem ser envolvidas, né? E um ponto importante também que eu gosto de frisar é que a emoção, ela é química, né? Então, o sentimento é a interpretação, a emoção é o químico. Então, a gente sabe que a emoção, ela acontece no cérebro de verdade. Então, eu tenho manipulação e movimentação de neurotransmissores que me dão as emoções que eu preciso para viver. E a gente também tem o sentimento, que é a interpretação daquela emoção, né? Por que eu tô falando isso? Porque a pessoa que é perfeccionista, e quando ela está dentro de um estágio ansioso, por exemplo, o estágio ansioso faz com que ela tenha muito medo. Então, a gente está falando de uma emoção primária, né? Emoção básica, que é o medo de falhar, o medo de errar. E o medo, ele vai te paralisar, porque o medo, ele tem algumas funções que são importantes. Então, o medo, ou ele vai te paralisar, ou ele vai fazer você lutar, ou ele vai fazer você correr. Né? Que são as 3 coisas que o medo promove pra gente. Então, dentro dessas circunstâncias, da gente pensar na sobrecarga e da gente pensar na procrastinação que pode gerar, a pessoa fica ansiosa. Porque se ela não for perfeita, ela não vai fazer. Exato. E aí a gente tem o limbo da procrastinação, que ninguém entende, mas eu já fiz algumas lives, algumas palestras sobre isso. Existem vários tipos de procrastinação. E a procrastinação pela perfeição é uma das mais difíceis de lidar, porque eu preciso mudar 2 conceitos. O primeiro da procrastinação e o segundo de que não precisa ser perfeito para acontecer. Né? Você já chegou a atender alguém assim na sua vida que tem essa questão de perfeição e procrastinação caminhando juntos? Olha, a ponto ali de trazer um sofrimento significativo, eu nunca tive contato com uma pessoa que tenha esse nível de perfeccionismo, mas que caminha ali na beirada, né? Isso aparece bastante, né? Pessoas que geralmente procrastinam ali o que estão fazendo, né? E quando a gente percebe, é o medo de errar, é o medo de não estar sendo bom o suficiente, né? Então, isso aparece demais, né? Ainda mais que fazer bem feito é algo que todo mundo coloca como algo bom, né? Algo que deve continuar, né? Então, como assim? Você me fala que eu não preciso fazer algo muito bom, né? Algo que seja ali
incrível, né? Então acaba barrando com algumas coisas que a própria sociedade incentiva, né? Então é muito, muito comum nós vermos dessa forma, né? E aí as pessoas que acabam entrando muito em sofrimento, né? Acaba não sendo a maioria, mas impacta na vida ali de muitas pessoas. E aí, você falando que da forma como a sociedade vê, como as coisas são recebidas pela sociedade, me veio aqui agora a questão muito da rede social, né? Então a pessoa passa ali pelo Instagram e vê aquelas vidas perfeitas e a dela não é, e aí a gente já vai ali para a parte do FOMO e aí a gente conversa sobre isso em outro episódio. Vamos falar sobre como a rede social impacta a nossa vida em outro episódio, mas eu acho que isso ajuda ainda mais a gente a ter essa questão, né, de querer ser perfeito, porque a gente vê isso o tempo inteiro, até pra gente mesmo. Aí vem a questão da sinceridade, né, que aí lá vai a Juliana cometendo o sincericídio dela do dia, que é o quê? Eu olho para as redes sociais de outros psicólogos, eu me comparo e eu vejo que eu preciso melhorar, porque a minha não está perfeita, né? Não é boa o suficiente, porque boa o suficiente ela tá, meu amor, mas ela não tá perfeita, não é? Uhum. Então a gente busca isso de muitas formas, né? O tempo inteiro. E se pra gente que trabalha com isso, que eu acho que esse é a grande questão. Quando você é psicólogo, você não deixa de ser ser humano. E se pra gente que trabalha com isso, se a gente que entende como a cabeça funciona, a gente passa por isso... Demais. Né? Imagina para uma pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem para passar por essa situação. É porque a gente, apesar de também passar, a gente sabe ali algumas ferramentas de como lidar com isso, né? Isso não inibe a gente de entrar em sofrimento também, né? Nós sabermos as técnicas não quer dizer que vamos saber aplicarmos em nós mesmos, mas temos um pouquinho mais de recurso, né? Agora, as pessoas que nunca olharam para esse lado, né, como algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser melhorado, né, acaba entrando muito mais em sofrimento e não consegue sair disso sozinho, né, sem nenhum apoio. Sim. Muito interessante. Tá, deixa eu mudar um pouquinho de assunto agora. Perfeccionismo e alta performance. Vamos conversar sobre essas duas coisas que parecem que são a mesma coisa, mas não são. Muitas pessoas confundem perfeccionismo com alta performance. Qual que é a diferença dessas duas coisas? Então, é uma questão muito interessante, né? A questão da alta performance é uma habilidade que algumas pessoas possuem, né? E o perfeccionismo, ele encaixa mais ali como um traço de uma personalidade, né? E a parte ali da alta performance, ela tem a entrega, assim, de bons resultados acima da média, mas também tem outras características que auxiliam essa pessoa a ter esses resultados. Então, por exemplo, são pessoas que são mais flexíveis, são abertas ali a novas possibilidades, o que para um perfeccionista acaba não sendo muito viável, porque abre portas para novas formas de erro, né? E a parte do errar também é algo que diferencia esses dois lados. A pessoa que tem a habilidade da alta performance, ela entende que o erro pode acontecer e ela tem a habilidade para lidar com esses possíveis erros, né? Ela se prepara para isso. Já o perfeccionista, ele olha o erro como algo inviável, não pode acontecer nunca, né? A pessoa que tem a habilidade ali de alta performance tem uma boa entrega de resultados. O perfeccionista geralmente atrasa a entrega de resultados porque nunca está bom o suficiente para entregar. Entra a questão que você trouxe sobre a procrastinação, né? Porque se não está perfeito, então eu nem vou fazer, né? E fica ali deixando mais para frente. Então, o perfeccionista, ele mira na alta performance, mas na verdade ele não acerta nesse objetivo. Muito bom. Como que a gente pode fazer para saber, para diferenciar se eu estou sendo perfeccionista ou se eu estou buscando alta performance? É o erro como principal característica, assim? Um não aceita e o outro aceita? Não somente isso, né? Porque, assim, o erro, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de errar, de ter que refazer aquilo, né? É a questão de como a gente lida com o erro, o quanto que aquilo traz sofrimento pra gente, o quanto a gente consegue resolver problemas e o quanto que a gente consegue entender que é possível chegar diante das minhas possibilidades. Uma pessoa que tem habilidade ali de alta performance, por mais que ele tenha entrega de resultados muito boas, né, ele entende que ali as metas dele são reais, por isso que ele chega nessas metas, né? O perfeccionista, ele não constrói metas realistas ali na vida dele. Faz sentido. Bom, vamos lá, né?
partindo do pressuposto que é perfeccionismo e alta performance, que é bom a gente diferenciar uma coisa da outra, vamos voltar um pouquinho na época em que eu, mais uma vez, tinha decidido fazer psicologia. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer psicologia em 2013, só que aí quando chegou ali em 2014, eu tive uma possibilidade de terminar minha faculdade de letras, né? Então hoje, como vimos, eu também sou linguista. Então, o que acontece? Em 2014 eu tive a possibilidade, né, de terminar a minha faculdade de letras. Só que eu não queria deixar a faculdade de psicologia, porque eu já tinha conseguido a bolsa, eu já estava estudando e eu estava no meio do segundo ano, no final do primeiro ano, né? Em 2014 eu estava no segundo semestre da faculdade. Então eu não queria deixar, porque eu já tinha acabado de conseguir a bolsa, estava fazendo tudo o que precisava. E assim, a minha cobrança comigo mesmo, foi uma coisa que eu consegui resolver assim em terapia, era que eu precisava tirar 10 em tudo que eu fizesse. Saudável ela. Muito Nem saudável. todo universitário, mas sempre universitário. Mas sempre universitário, né? Então, assim, eu precisava tirar 10 em tudo que eu fizesse. Então, eu tava numa situação em que eu achava que as minhas notas iam acabar me definindo, né? Porque quando a gente quer entrar na academia, por exemplo, então eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero estudar outras coisas, eu sempre vou precisar da minha média do ano na faculdade. Então, eu tinha essa ideia de que isso ia me atrapalhar. Na verdade, não me atrapalhou, pelo contrário, né? Eu consegui até uma média razoável, vamos dizer assim. Então, minha média foi, acho que 7,9, 8, alguma coisa assim, não me lembro. Foi uma média razoável, mas essa não teve a ver com o meu ingresso no mestrado. Na verdade, o que possibilitou o meu ingresso no mestrado foi a fluência dos meus idiomas. Porque hoje eu não faço mestrado no Brasil, eu faço mestrado na Espanha. E o que facilitou isso foi o fato de eu falar espanhol há tantos anos. Né? Tá, beleza. Dentro desse processo, eu não tinha problema se eu tirava a nota baixa, mas eu fazia de tudo para que eu conseguisse ter uma nota razoável. Qual que era o problema? É que muitas vezes, quando chegava a semana de prova das faculdades convergiam. Então eu fazia letras de manhã e psicologia à noite. Aí na semana de prova da psicologia, né, que você muito bem sabe que a semana de prova na Unip é a semana de prova inteira, então você tem prova de segunda a sexta, isso é um caos, né? Me sentia no ensino médio. Na Unicastelo, que é onde eu fazia letras, que é onde eu voltei para terminar o curso, eu também tinha na mesma semana. Então você foi se enfiar. Eu tinha 4 provas por dia. Tinha 3 provas por dia, né? Então, eu estava em busca de uma nota razoável, mais razoável. Eu não posso chamar 10 de razoável, gente, desculpa. Eu não posso fazer isso. Eu estava em busca da nota perfeita, né? Só que eu não tinha um sofrimento muito grande. Na verdade, eu não tinha um sofrimento caso alguma coisa desse errado. O que eu fazia? Eu começava a planejar o que eu poderia fazer para poder corrigir aquilo. Então, um exemplo que eu posso te dar. No primeiro semestre de 2014, no primeiro semestre de 2014, eu tive a matéria de psicanálise. E eu não conseguia entender psicanálise. Inclusive, eu realmente preciso daquele episódio com o Gustavo para que a gente possa conversar sobre psicanálise e terapia cognitiva comportamental. Eu preciso desse episódio, gente. Vamos ter esse episódio em algum momento. Mas eu não entendia. E aí eu lembro que a piada foi: na Unip, a prova vale de 0 a 10. Eu tirei 1,8. Eu não conseguia comprar um house com a minha nota. Porque o house era R$2. E com 1,80 eu não conseguia comprar um house com a nota. Então, o que eu fiz com isso? Eu fiquei chateada? Obviamente. Mas aí o que foi que eu pensei? Eu conversei com uma professora minha, que ela é psicanalista, e ela não me dava aula. E aí ela me enfiou numa outra universidade para eu assistir aula, para ver se eu entendia mais. Ela estudava comigo de final de semana no Centro Cultural aqui em São Paulo. E aí ela foi fazendo outras coisas comigo para poder me ajudar a passar. Passei na matéria, não peguei DP na matéria, passei. Mas eu precisei de ajuda. Só que assim, não foi um sofrimento gigantesco e tipo assim, eu não sirvo para mais nada. Foi eu conseguir pensar em saídas para resolver isso. O que você tem a me dizer sobre isso? Apesar de passar por uma situação que
iria trazer, sim, uma emoção muito desconfortável para qualquer pessoa, né? Você ali tá pagando a faculdade, ou mesmo que não esteja pagando, tá ali se esforçando ali para conseguir seu diploma e tirar ali uma nota muito abaixo da média, né? Algo que você sabe que estudou para tirar muito mais. Então, acaba sendo muito desconfortável, né? Mas ao invés disso te paralisar, né, isso te movimentou, você foi uma pessoa resolutiva, né, não foi algo que você ficou ali remoendo e apenas nesse sentido de não ir atrás de como que eu posso resolver isso, como eu posso fazer com que essa situação não se repita ou que tenha uma possibilidade menor que venha a acontecer novamente, né? Você também esteve aberta ali para outras pessoas te ajudarem, né? A sua Sim. forma de estudo não era a única que servia. Então, você sabia que você sozinha talvez não iria dar conta. Alguém ali mais experiente talvez precisasse fazer parte desse trajeto com você, né? Isso evitou muito mais sofrimento do que poderia ter, né? O sofrimento, às vezes, os dois caminhos que existem, você vai passar pelo sofrimento de qualquer jeito, né? Mas tem um caminho que o sofrimento vai ser mais prolongado, né? E tem o outro que você vai passar por ele, mas de uma forma um pouco menos intensa, né? E você escolheu ali que foi mais funcional para você, diante de uma pessoa que estava sendo universitária de 2 faculdades, né? E que, assim, difícil dar conta de tudo, né? Não dá. Depois eu precisei de terapia desde o primeiro instante com meu olho piscando. A minha dúvida agora para você é como uma pessoa perfeccionista agiria no meu lugar? Bom, a questão da pessoa perfeccionista provavelmente, né, passaria ali um tempo de estudo muito mais em sofrimento, né, onde nunca estaria estudando a quantidade ali o suficiente, né, ao receber a nota ali de 1,8, né, que você tirou? Opa, 1,80, exatamente. Não vale o house. A nota de 1,8 iria trazer muito sofrimento para essa pessoa e já ia ali ativar uma crença dela de incapacidade, né? Aquela nota iria trazer um significado para ela ali como um ser humano. Então, eu tirei 1,8, então eu não sou boa o suficiente, eu não vou ser ninguém na vida, eu sou um fracasso, né? Então, aquela nota iria definir essa pessoa como completo. Sabemos que a faculdade não tem só uma matéria, né? Mas uma pessoa perfeccionista pode tirar 10 em 8 matérias e em uma ali tirou, 6, não precisa nem ser 1,8, né? E já vai fazer com que aquela nota que não chegou naquele nível que ela esperava, já definisse ela como completa. Então, a parte do significado desse resultado seria diferente para essas duas pessoas. Então, a base que ia diferenciar seria como a pessoa ia lidar com essa situação. Então, em vez de pedir ajuda, às vezes, ao invés de enxergar essa situação como uma possibilidade de melhora, ela com certeza ia ver como um definidor. Sim. Perfeito. Cara, eu fico pensando em como... Porque, assim, já cheguei à conclusão que o meu problema não é ser perfeccionista. O meu problema é volte 3 casas e veja o podcast sobre saber dizer não. Você vai descobrir qual que é o meu problema. O meu problema é acúmulo de tarefa, entendeu? Esse é o meu problema. Mas eu fico pensando em como isso pode ser no dia a dia da vida de uma pessoa que tem esse tipo de problema. Porque, por exemplo, no relacionamento, né? No relacionamento, a pessoa pode estar o tempo todo hiperativa hiperatenta para ela ser a melhor pessoa para o outro. Porque se isso não acontecer, né, vem aí uma série de problemas. Ou então, né, nas questões, não sei, financeiras, ela precisa estar sempre com tudo muito controladinho, muito certinho. Cada centavo gasto tem que ser anotado, senão ela vai se perder. Então, né, é uma situação muito complexa para a pessoa viver mesmo, né? Causa um sofrimento gigantesco mesmo. E além desses exemplos que você deu, eu percebo muito em mulheres que são mães, né? De ser a mãe perfeita, de não ter nenhum erro, né? Então, são muito críticas, muito exigentes. Então, às vezes a mãe passa ali a maioria dos dias da semana dando atenção, mas aí teve um final de semana ali que não deu, ela estava sobrecarregada e por isso ela é uma mãe ruim, né? Eu vi até mesmo um podcast sobre a questão da autoexigência, né, de mulheres que são mães e que às vezes não gostam de brincar com crianças, às vezes não gosta mesmo, né? E se sente mal, se sente uma mãe ruim por não brincar com a criança, mas ela fez 300 outras coisas que
tornam ela uma mãe boa, né? Mas fica em busca ali de uma perfeição. É que é uma coisa que até a Pamela falou no nosso Agora Volte Uma Casa Só, que foi o episódio antes de você, é que a Pamela estava conversando comigo sobre maternidade e ela falou realmente que a gente é cobrado o tempo inteiro para ser uma mãe perfeita, quando na verdade a gente tem que confiar nos nossos instintos e fazer o melhor que a gente pode. Sim, né? E vai errar. E vai errar, né? E se conformar com isso. Muito bem. Então vamos lá. Estratégias para lidar com o perfeccionismo para você que não se encaixa na base de alta performance, para você que não se encaixa nessas situações todas, né? Me ajuda aí, Dê. Eu preciso de algumas estratégias para lidar com isso. Vamos lá. O processo ali de desconstruir o perfeccionismo pode ser um pouquinho uma tarefa difícil, né? Porque é um padrão de funcionamento como você trouxe. E todo padrão a gente tende a continuar, né? Então, nesse processo, a pessoa vai precisar estar mais atenta ali a ela mesma, né? Principalmente aos seus comportamentos, os seus pensamentos, né? Então, ali, junto com a terapia, a gente vai trabalhando muito a parte da reestruturação dos pensamentos, o que o erro significa para aquela pessoa e o que mais pode significar além de algo ruim, além de ser um fracasso, além de não ser ninguém na vida, né? O que pode ajudar a flexibilizar esses pensamentos, né? A reestruturar para uma forma mais realista também. E junto, já trabalhar a autocompaixão, é a gente colocar na mesma situação alguém que seja importante para ela, né? Então, o que você faria, o que você falaria para essa pessoa se ela estivesse passando pela mesma coisa que você, né? Será que você seria tão cruel ou tão exigente com essa pessoa assim como você é com você? Talvez seja um pouco mais leve, né? Então, com isso a gente consegue abrir ali um leque de novas opções, novas formas de lidar com a mesma situação, né? E falando ali de outras pessoas, as pessoas ao redor, a rede de apoio pode ajudar muito nesse processo, no sentido de que vai fazer parte ali dessa desconstrução, nós passarmos a fazer metas realistas. Então, uma pessoa que é perfeccionista pode ter um olhar mais tendencioso ali, mais enviesado, né? Então, por exemplo, a colega de trabalho pode ajudar nesse sentido, de criar metas mais realistas. Junto com isso, pode ajudar na parte de avaliar como que foi feito esse trabalho. Será que realmente precisa melhorar algo? Ou já está bom o suficiente para ser entregue, né? Então, o trabalho sozinho nesse processo acaba sendo muito complicado. Então, se tem a opção da gente buscar ali pessoas ao nosso redor que pode nos ajudar a passar por isso, vai ajudar bastante, né? E junto com tudo isso, também vamos passar pelo processo de olhar com mais valor todos os passos que já fomos dando, né, durante todo esse caminho, porque geralmente a gente olha para o último degrau, né, algo que parece tão distante, e nós não olhamos para todos os passos que nós já demos até agora, né? Então, quando a gente olha lá para cima, né, para o último objetivo, acaba desmotivando, né? Nunca vou chegar lá, nunca vou ser bom o suficiente para chegar nesse nível. E quando a gente valoriza tudo que a gente já conseguiu até agora, talvez dê um pouquinho ali de motivação para continuar, apesar dos empecilhos e dos erros que podem acontecer também. Perfeito. Então a gente está falando aí de uma reestruturação de pensamento que pode ser feita a partir da terapia, né? E a gente pode também, né, buscar essa reestruturação. Então, tipo assim, será que realmente eu sou esse fracasso se eu errar? A gente tá falando ali de prática de autocompaixão. Então, se o outro fizesse isso, eu ia ser tão ruim com o outro como eu tô sendo comigo? Nossa, isso eu acho fenomenal, porque normalmente a gente não trata as pessoas como a gente trata a gente mesmo, né? Pode até que seja crítico, né? Pode até que seja crítico com outra pessoa, mas talvez não no nível que você é com você mesmo. Não, mas é verdade, a gente fala da outra pessoa, obviamente, porque fofoca é sempre bom. Mas a gente não julga a outra pessoa no mesmo nível, a gente não é tão cruel com o outro. Exato. Por que eu preciso ser comigo, né? Metas realistas, cara, eu acho que metas realistas é uma coisa muito mágica, assim, que nem você falou, de pedir ajuda para alguém que tá olhando de fora para ver se essas metas estão boas, porque, metas realistas são essenciais, né? Então, não é que eu cheguei no fim da faculdade, desistiram do 10 e falando que 7 era 10, então eu só preciso passar para não pegar DP, para não ter uma coisa para fazer depois. Todo universitário que um dia foi universitário sabe que 7 é 10. 6 é 10, depende da sua média. Né? E 6,9 já é 7. Já é, exatamente. O sistema já faz o que precisa.
Então, a gente tem que ter metas realistas, né? Então, quando eu comecei as 2 faculdades juntas, obviamente que eu queria 10. Depois do primeiro semestre, minha amiga, o 7 já estava perfeito. E isso talvez é uma forma de ter metas realistas pra gente. Com certeza. Né? E voltando um pouquinho nos outros exemplos, não é fazendo tudo para a pessoa que você vai ser perfeita para ela dentro do teu relacionamento. Ter uma meta que é realista. Não é anotando todos os centavos que você vai ter um controle financeiro. Veja metas realistas. Não é brincando com a criança se você não gosta de brincar que você vai ser uma mãe perfeita. Veja uma meta realista. Né? Faz todo sentido. E celebrar as pequenas conquistas. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Deu certo isso aqui? E, por mais que seja pequenininho, comemore, que é extremamente importante. Né? Sim, perfeito. Arrasou. Gostaria de deixar registrado aqui um caso que eu atendo, que é muito importante para mim. Eu gosto muito desse paciente, muito mesmo. E eu lembro que quando ele começou a fazer terapia comigo, a frase era assim: eu não sou perfeccionista, eu só gosto das coisas do meu jeito. Adorei. Eu não sou perfeccionista, eu só gosto das coisas do meu jeito. O problema é que as coisas do jeito dele é extremamente detalhada, é tudo certinho. E ele é um paciente que ele tem uma dupla excepcionalidade. Ele tem TDAH e ele é superdotado. Então, o fato dele ser superdotado já faz com que ele tenha muito mais atenção naquilo que ele faz, que ele se dedique muito mais. Menino, ele não pode conhecer nada novo, que ele suga todas as informações possíveis sobre aquilo que ele está fazendo. Né? Que é um clássico da pessoa que é superdotada. E o TDAH fazia com que ele anotasse tudo que ele precisava fazer. Não estou criticando. Realmente, anotar funciona para o TDAH, mas não em 3 lugares diferentes. Porque você vai perder alguma anotação. Então, você vai perder algum lugar. Né? E eu lembro que ele falava assim para mim: Ju, eu não sou perfeccionista, eu sou uma pessoa que eu só gosto das coisas bem feitas, entendeu? Para eu não ter retrabalho. Aí eu falava: me dá um exemplo. Ah, não, por exemplo, eu fiz esse trabalho e ele tá bom, mas eu sei que ele pode ficar melhor. Então eu pego e vou trabalhando em cima disso de novo. E às vezes eu perco dias fazendo isso e eu não consigo entregar. Aí eu: você não é perfeccionista? Não. Tá bom. Acho que conceito aqui. Acho que a gente precisa dar uma olhada em conceito, é isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha no conceito aqui, né? E foi exatamente esse o caminho que a gente fez. A gente começou a trabalhar com metas realistas, a gente começou a celebrar as pequenas coisas. Olha, você terminou! Você terminou, deixa ele aí. Né? Não mexe mais nele, pelo amor de Deus! Deixa aí, ele acabou! Né? Ou então a questão de aceitar que, cara, bom o suficiente já é bom. Deixa assim, né? É que a questão não é a gente ir do 8 pro 80, né? Querer sair do perfeito e entregar um trabalho relaxado, né? É a gente achar um meio termo, não existe só esses 2 extremos, né? E pro perfeccionista acaba sendo difícil, né? Se não for perfeito, então é um trabalho desleixado. Então vamos ver tudo que tá entre essas 2 coisas, né? Entre preto e branco tem no mínimo 50 tons de cinza, gente. Vamos lá. Exatamente. Vamos não é? Ai, eu adorei. Sério. Muito obrigada pela conversa. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, que a gente vai conseguir ajudar as pessoas com isso, né? Acho que refletir sobre o perfeccionismo, como que impacta na vida das pessoas também é importante. Muito obrigada, você foi incrível, como sempre, precisa, maravilhosa. Gente, eu adoro essa mulher. Obrigada, Jo. Foi muito importante passar por essa conversa com você, né? É muito interessante. Você trouxe essa parte ali da alta performance que geralmente a gente não para pensar exatamente ali nessa habilidade em específico, né? Mas que faz muito sentido as pessoas pensarem que caminham junto essas duas características, né? Mas essa conversa ali é algo importante de outras pessoas ouvirem também, né? Porque muitas vezes nem passa pela cabeça da pessoa que acaba acontecendo tudo isso dentro dela mesma, né? Exato. Então, é um tema ali que precisa ser conversado mais, por mais que muitas pessoas falam de perfeccionismo, né? A maioria das pessoas falam essa qualidade em entrevista de emprego, sem saber exatamente ali como que realmente funciona, né? Nossa, eu disse tudo agora. Então, é importante... Cada perfeccionista, olha que delícia. Exatamente. Eu já disse isso em entrevista de emprego, né? E nem sabia do que estava falando. Então, é importante a gente mostrar realmente o significado e o peso que essa palavra, que essa característica tem nas pessoas. Perfeito, muito bom. Muito bom. Ai, gente, adorei. Bom, e
para você que gostou do podcast, compartilha com alguém que precisa, tá? Manda para alguém, encaminha para um amigo. Se você falar, olha, ele faz isso aqui, manda para ele poder ouvir, conhecer um pouco mais, tá bom? Lembrando sempre que as nossas redes sociais estão aí, então, nosso Instagram, psicologia.neuromaria, tá à disposição para o que você precisar, com conteúdos muito legais. Inclusive, Denise apareceu por lá também essa semana. Denise tá em todo lugar, gente, adoro ele. Então, maravilhosa, tá? E o seu, O meu é psi.denise Maia. Pronto, também vai estar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente esteja ajudando, e lembrem-se, trabalhar com o que tem é um ato de resistência ao perfeccionismo também, porque você vai trabalhar com aquilo que está sendo oferecido para você, e você vai conseguir fazer o melhor. Muito obrigada, e até a próxima. Tchau, gente.